Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E eu não sei se você já se sentiu cansado pela manhã. Já aconteceu isso contigo? Né? Sem força para levantar, tocar a vida, para realizar os projetos. E talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas a causa disso podem ser os seus hormônios que estão desregulados. E é exatamente por isso que hoje eu tô aqui, para falar sobre os maestros do nosso corpo, que são os hormônios. Essas moléculas famosas, elas ajudam a regular todos os processos do nosso organismo, como é o caso da fome, da libido, do sono, do humor e até mesmo do nosso comportamento. E isso, obviamente, não é novidade nenhuma. Quase todo mundo sabe que os hormônios são extremamente importantes pra gente. Só que hoje, aqui nesse vídeo, eu vou trazer dados científicos exclusivos que vão ajudar você a se tornar uma pessoa com uma performance acima da média. Eu vou te ajudar a otimizar a produção dos seus hormônios para que você possa ter disposição e possa, assim, concluir e executar os seus objetivos. Eu digo isso porque pouquíssimas pessoas sabem que coisas simples que a gente faz no dia a dia podem impactar absurdamente os níveis dos nossos hormônios. Sim, a gente tem o poder de controlar a produção dos nossos hormônios e, principalmente, a gente tem o poder de usar isso a nosso favor. E é por isso que eu trouxe aqui algumas Jubidicas para otimizar dois hormônios extremamente importantes para o funcionamento do corpo humano, que são o estrogênio e a testosterona, que também são conhecidos como esteroides sexuais. Por mais incrível que pareça, esses dois hormônios estão presentes em todas as pessoas, mas o segredo tá na quantidade deles, porque é isso que define os efeitos deles no nosso corpo. E esses efeitos não são brincadeira não. A testosterona e o estrogênio influenciam muito no sentimento de bem-estar, otimismo, redução da ansiedade e também no nosso comportamento sexual. Às vezes você tá com dificuldade na vida, tá se sentindo estagnado e pode ser simplesmente uma questão de otimizar essas moléculas poderosas. E a primeira coisa que você precisa entender para otimizar os seus hormônios é de onde eles vêm. Existem muitas glândulas diferentes no corpo que produzem hormônios, como a glândula pineal, a tireoide e também as gônadas, que são os ovários e os testículos. Quando a gente fala dos hormônios sexuais, a principal fonte de estrogênio são os ovários e a de testosterona são os testículos. Mas isso não quer dizer que só os homens tenham testosterona e só as mulheres têm o estrogênio, porque existem outras fontes desses hormônios no corpo humano. As glândulas adrenais, por exemplo, que ficam localizadas acima dos rins, também produzem testosterona. E o estrogênio, por exemplo, também pode ser fabricado pela gordura, pela pele, pelos folículos pilosos e também pelo fígado. Só que as mulheres têm uma proporção maior de estrogênio do que de testosterona. E nos homens é o contrário, a gente tem mais testosterona. Aliás, só para deixar claro, quando eu falo homens e mulheres aqui nesse vídeo eu tô falando sobre sexo biológico. Mas tenha em mente que todas as pessoas precisam dos dois hormônios para o organismo funcionar. E é melhor quando eles estão numa quantidade ideal, que eu não vou especificar valores aqui porque ele vai variar de acordo com o sexo e a faixa etária da pessoa. Tá, beleza, Jubilu, entendi, mas como eu faço para otimizar a produção desses hormônios? Existem alguns hábitos simples que a gente pode fazer, que ajudam muito o nosso corpo a regular a produção desses hormônios de uma forma otimizada. E um desses hábitos, que é extremamente simples, mas muito importante, é você respirar corretamente. Um dos principais comportamentos que estão associados a estrogênio e testosterona baixos é a apneia. A palavra apneia significa literalmente sem ar ou parar de respirar. Isso vale tanto para a respiração durante o dia quanto durante a noite. Quando a gente respira mal, a gente acaba acumulando muito dióxido de carbono no sangue e sobra pouco oxigênio, que é necessário para os nossos tecidos e órgãos funcionarem bem. E essa falta de oxigênio pela má respiração, obviamente, causa um estresse no nosso corpo. E esse estresse joga os níveis de cortisol, que é um hormônio que está relacionado com o estresse, lá pro alto. Só que esse cortisol, ele tem algo em comum com a testosterona e com o estrogênio. Todos eles são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, se os níveis de estresse estiverem muito altos, o organismo produz mais cortisol. E aí, o colesterol disponível é usado para produzir cortisol e não para produzir testosterona e estrogênio. O que acaba, obviamente, diminuindo os níveis desses hormônios. Não é à toa que as pessoas de hoje, elas produzem menos testosterona
do que as pessoas produziam há 50 anos atrás. É isso mesmo. Nós estamos vivendo numa sociedade tão estressada que nós estamos produzindo menos hormônios sexuais. Aliás, é por isso que gente estressada fica com a libido lá embaixo. Gente estressada não faz amor. Agora, a pessoa é estressada porque não faz amor? Ou não faz amor porque é estressada? É paradoxal essa parada. Agora, a solução para resolver isso é respirar direito. Ou seja, pelo nariz. Isso vale tanto para quando a gente está acordando, quanto na hora do sono. O hábito de respirar pelo nariz otimiza a troca de gases no pulmão, diminuindo aquele estresse que eu te falei. Aliás, respirar bem também pode modificar os níveis de alguns neurotransmissores, de maneira que a produção de testosterona e estrogênio fique mais bem regulada nas gônadas. Ou seja, respirar direito traz só vantagens. Eu, por exemplo, às vezes eu percebo que quando eu estou trabalhando, a minha respiração está extremamente curta. Então, às vezes eu uso aquele Apple Watch e ele me avisa, ó, respira aí. Aí você respira e você vê que a coisa começa a melhorar. Aliás, por conta disso, uma coisa que eu faço todas as manhãs, né, na verdade a primeira coisa que eu faço é meditar e fazer exercícios de respiração para preparar a minha fisiologia para ter um dia extremamente produtivo. Faça isso um dia, ou seja, acorde cedo e faça um exercício de respiração, de preferência ao ar livre. E você vai ver como o seu dia vai ser mais produtivo. Claro que às vezes respirar bem não é uma tarefa simples, né? Como é o caso das pessoas que têm problemas com o ronco. Nesse caso, eu sugiro que você busque ajuda médica, porque esse problema tem solução e pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Outra jubidica que é super fácil para você adotar e pode otimizar muito os seus hormônios é se expor à luz solar quando você acorda. Isso tem efeitos poderosíssimos sobre o corpo humano. Ah, Jubilu, mas eu não posso ficar no sol de manhã, eu preciso sair para trabalhar. Assim, ó, não é para você ficar a manhã inteira tomando sol. Se você pegar entre 10 e 20 minutos de luz natural, já tá ótimo. E por que essa rotina é importante? Porque a nossa pele, ela tem vários mecanismos para se proteger dos raios ultravioletas do sol. E um desses mecanismos é a proteína P53. Essa proteína tem como função ativar os mecanismos de proteção da pele aos danos que os raios solares podem causar. Mas essa proteína também tem como função ativar a produção de testosterona e estrogênio. E com isso vem todos os efeitos bons do equilíbrio desses hormônios no nosso corpo. Tanto que quando você vai pra praia com o seu parceiro, né? E aí você toma um solzinho, quando vocês vão pra casa, não dá uma vontade louca pra dar uma namorada? Então, é isso. E assim, só essas duas coisas que eu te falei até agora, que é ajustar a sua respiração e a exposição à luz no início da manhã, já otimizam muito a produção de testosterona e estrogênio no seu corpo. Se você seguir só essas duas dicas, você já vai sentir uma diferença enorme na sua vida. Mas é óbvio que eu não vou parar por aí. Eu ainda tenho algumas sugestões do que você pode fazer para otimizar ainda mais a produção desses hormônios. E uma delas é o exercício de musculação com pesos. Né? Porque existe musculação sem peso? Existe, né? Mas com pesos é melhor. Os cientistas já sabem que fazer exercícios com pesos aumenta o nível de testosterona significativamente por até 48 horas. Só que o mais legal nesses estudos é que você tem que fazer isso, mas sem esgotar ao máximo o teu músculo. Ou seja, não é pra você fazer aquele treino, aquele levantamento de peso até doer tudo. Porque isso, por incrível que pareça, reduz a testosterona, ou seja, gera um efeito contrário. Os pesquisadores ainda estão tentando entender qual é exatamente o mecanismo que provoca isso. Mas é bem estabelecido que os exercícios com pesos sem esgotamento do músculo aumentam a testosterona. Quando eu digo sem esgotamento, é antes de chegar naquele ponto que o músculo já está fatigado ao extremo e você não consegue mais fazer nenhuma repetição. É quando você falha. Então, se você conseguir parar um pouco antes,
aí isso sim vai otimizar a produção do seu hormônio. E assim, não se preocupe em aumentar o hormônio errado, tá? Se você é mulher, por exemplo, tô com medo de aumentar demais a testosterona. Ou se você é homem, tô com medo de aumentar demais o meu estrogênio. Pode ficar tranquilo que o corpo é inteligente o suficiente e sabe equilibrar as proporções corretas dos dois hormônios. Mas obviamente que com a sua ajuda, isso se potencializa. Você sabe outra coisa que potencializa muito a produção de testosterona? A competição. Competição aumenta demais o nível de testosterona. A maioria dos machos das outras espécies de mamíferos, eles não se reproduzem com frequência. Na natureza, fazer amor é difícil, não é fácil não. Na verdade, alguns nem têm a chance de copular durante a vida inteira. E a testosterona, ela tem um papel importante em determinar quais indivíduos de uma espécie vão conseguir se reproduzir. Aqui eu não estou falando especificamente de humanos, mas já se sabe que nos elefantes marinhos e nos cervos, os níveis altos de testosterona, eles estão altamente relacionados com o acesso às fêmeas. Os machos com maior testosterona buscam comida mais longe e brigam com mais força pelas fêmeas. Isso acontece porque a testosterona reduz a ansiedade e estimula a busca por novidades. Tem uma região no nosso cérebro que é chamada de amígdala. E ela é responsável por detectar ameaças e define os limites para nossa ansiedade e o que a gente considera assustador ou não. A testosterona presente no nosso sangue, ela meio que se gruda na amígdala e muda esses limites para o estresse e a ansiedade. Ou seja, você aguenta muito mais a pressão e fica menos assustado com o mundo ao seu redor. E dessa forma você vira um melhor competidor, por causa dos seus níveis maiores de testosterona. Só que isso não é um efeito nos ovários e nos testículos. Isso é mediado por um neurotransmissor conhecido como dopamina. E eu vou te explicar isso agora melhor. Em um ambiente competitivo, a dopamina é liberada no cérebro de uma forma que a hipófise, que é uma pequena glândula que fica na base do nosso cérebro, libere hormônios que estimulam a liberação de mais testosterona. E quando você ganha, você libera muita dopamina e, consequentemente, muita testosterona depois. Eu já tô até vendo, né? Todo mundo depois desse vídeo saindo assim pra se inscrever nas aulinhas de jiu-jitsu, pra dar aquela competida. Aliás, eu faço jiu-jitsu. Bom, mas vamos lá. Até agora eu falei de comportamentos que otimizam a produção de esteroides sexuais. Mas você sabia que existem situações específicas que vão diminuir a produção desses hormônios? Por mais incrível que pareça, uma das situações que mais diminuem os níveis de testosterona nos seres humanos é se tornar pai ou mãe. Eu não sei se você já percebeu, mas muitos homens, né, quando estão lá na espera do bebê, eles engordam. E muita gente acha que isso acontece porque eles estão acompanhando a mãe da criança na hora de comer por dois. Mas na verdade isso acontece porque os homens que estão esperando um bebê, eles têm uma redução de mais de 50% na produção de testosterona. Quando acontece essa situação, os níveis do hormônio prolactina sobem muito, o que começa a suprimir a produção de outros hormônios, como é o caso da testosterona, e aumentar a produção de outros hormônios, como é o caso do estrogênio. Nossa, Jubi, interessante, mas quanto tempo isso dura? Depende de quanto contato com o cheiro do bebê as pessoas têm. Quanto mais contato com o bebê, mais tempo dura. E aí os pais do bebê, eles acabam ficando 100% focados em cuidar da criança e não em se reproduzir. Ou seja, a natureza e a evolução pensaram em tudo, né? Porque, cara, você agora tem que focar nesse bebê 100% dependente dos pais. Sexo, meu amigo, minha amiga, fica pra depois. E muitas vezes, por não entenderem de biologia, os pais, e principalmente os homens, eles ficam incomodados com isso e se separam. Quando na verdade era só ter paciência, porque as coisas voltariam a ser como era antes. Outra coisa que reduz a produção de testosterona e estrogênio pelo nosso corpo são as doenças. Isso porque quando a gente está doente, o nosso corpo vai liberar moléculas chamadas citocinas inflamatórias, que viajam pelo corpo e atacam invasores, como vírus e bactérias. E algumas dessas citocinas têm o poder de reduzir os níveis de testosterona e estrogênio. E é exatamente por isso que é muito importante a gente sempre tentar se manter saudável e com a imunidade lá em cima, para tentar se blindar de ficar doente. E o melhor jeito de fazer isso é com uma boa alimentação, uma boa hidratação,
um bom sono e exercícios físicos, principalmente a musculação, sem segredos e nem pílulas mágicas. Maravilha? Então, ó, espero que nesse vídeo eu tenha trazido informações valiosas sobre como otimizar os seus hormônios e, consequentemente, os seus hábitos. Aliás, me conta aqui nos comentários se você já pratica algum desses hábitos que eu falei aqui pra você. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele joinha pra otimizar a performance do profissional da educação. Um grande abraço, tchau!